Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo Cast aqui de volta, agora com Décio Machado, com o nosso amigo Décio Machado, ao que parece um machado falante. E ele tem aqui o Substack dele, deciomachado.substack.com, né, onde ele faz suas críticas literárias. Ele se descreve aqui como um crítico literário sincero, dando machadadas na literatura nacional contemporânea. Tudo bom, Décio? Boa tarde, Selmo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu estou vendo aqui, você é crítico literário, né? Isso. E por que você diz machadadas na literatura? Você acha que não está bom, que não merece outra coisa? Ou é só um Não, trocadilho? é bem humorado, né? Mas assim, a intenção não é ser particularmente agressivo, não. Mas eu acho que mais ou menos é isso que falta um pouco no ambiente, digamos assim, da crítica literária, porque, bom, eu comecei o ano passado e em março do ano passado, mais ou menos, a Dirce Valtric do Amarante, que é uma tradutora e crítica, ela publicou um artigo na Folha de São Paulo em que ela reclamava um pouco, ponderava um pouco que a crítica brasileira elogia demais, né? O título do artigo dela era Fabricação de Supostos Gênios desafia a atuação dos críticos. E a ideia dela era essa, que a crítica elogia demais, elogia muito, né? Todo mundo é gênio e tal. Ela, por exemplo, ela diz assim: algo curioso parece estar acontecendo nestes últimos anos no Brasil, a proliferação de gênios na nossa cultura. Diria que nunca houve tantos autores extraordinários como agora na área da ficção. E ela está sendo irônica, claro, né? Ela quer dizer que é isso que os críticos andam dizendo, a crítica está muito positiva demais, está faltando aquele gume mais afiado, né? Então foi isso que me inspirou essa ideia do machado e das machadadas, né? E eu acho que eu concordo com ela, né? Acho que está faltando um pouco, acho que é o papel do crítico elogiar quando merece, mas é importante que ele explique que algumas obras não são tão boas e por quê, né? Por que elas não são tão boas, ou quando são boas, por que elas são boas, e faça uma coisa que vá um pouco além do que a gente vê por aí, que são coisas vagas, do tipo assim, fulano de tal demonstra muito domínio da narrativa, ou a obra tal é uma obra urgente, que trata questões assim, assado, e fica aquela coisa muito por alto, né? E eu acho que o problema é que é um fenômeno que não é só pertinente à crítica literária, eu acho que ele é um fenômeno muito disseminado em várias áreas, que é o que eu chamaria de totalização da relação com o artista. Quer dizer, as pessoas não querem mais só ouvir a música de um cantor, ou ler o livro de um autor, ou ver o filme de um ator. Elas querem se relacionar com o artista de forma total. Então, elas querem saber, né, o que ele come, onde que ele passa as suas férias, em quem que ele vota, qual que é a sua etnia, qual é o seu gênero, seu sexo, sua orientação sexual, quer saber tudo. Ela quer interagir com o artista de forma total, quer consumir o artista de forma total. Então, isso faz com que você desaga numa situação em que todas as dimensões do artista têm que ser aprovadas. A aprovação deixa de ser pontual para ser total. Ou seja, você não vai dizer que tal música é boa. Você vai falar, não, esse cara é bom. Né? Você não vai dizer que esse livro é bom, talvez aquele não é tão bom. Não, esse escritor, ele é bom, ele é maravilhoso, né? De uma forma total. E acabar que uma área, as áreas, diferentes áreas, diferentes dimensões da pessoa, vão contaminando a sua avaliação. Porque como ela tem que ser total, né? Você começa a ter aprovação que advém de outros aspectos que não são exatamente a atividade. Então, você pega, sei lá, o Pablo Vittar, por exemplo, canta pessimamente, mas ele recebe aprovação pelo aspecto sexual dele, pela postura dele ser trans ou sei lá o quê. Né? O Roger Waters,
que já está na terceira idade, ele faz sucesso ainda com os jovens, mas esses jovens talvez nem conheçam o Pink Floyd. Eles gostam do Roger Waters porque ele critica os Estados Unidos, ele vem no Brasil, critica o Bolsonaro, ele é um cara que tem uma postura combativa política e tal, e assim por diante, os exemplos se abundam, tá certo? Então, resulta que para você fazer sucesso e ter fãs e ter bem-sucedido, já não basta só uma boa obra, você tem que vender a sua personalidade inteira, quer dizer, a pessoa inteira, né? E aí você tem essa situação em que os artistas têm que estar o tempo inteiro nas redes sociais, né? Se mostrando, se fazendo lembrados, palpitando sobre tudo, fazendo videozinhos e tal, e isso é muito ruim, certo? E por outro lado, você tem o fenômeno inverso, que é a rejeição total também, né? Você não rejeita mais uma obra específica, uma atitude específica, você rejeita a pessoa do artista por completo, né? Que é o famoso cancelamento, né? A qualidade da produção não importa mais, ou não importa tanto, porque a rejeição vai ser total, não vai ser pontual, né? Então, eu acho que esse fenômeno da totalização da relação com o artista é que é o grande problema, e ela, obviamente, vai contra a crítica, porque a natureza da crítica, ela é justamente a distinção, né? A separação, a análise, a consideração dos detalhes, a avaliação circunstanciada. A totalização, ela é a anticrítica. Porque, afinal, se você precisa ou aceitar ou rejeitar totalmente, então como você vai criticar? Não cabe a crítica mais, né? Em vez de criticar, ou você vai louvar, ou você vai desprezar. E de forma total, né? E aí você vai acabar louvando ou desprezando pelos motivos errados, tá certo? Por quê? Porque você vai levar em conta aquilo que eu falei no começo, o que o artista come, onde que ele passa as férias, em quem que ele vota, qual que é a cor da pele dele, a orientação sexual, tudo isso vai acabar influenciando na decisão de você aceitar totalmente ou rejeitar totalmente, né? Então, isso aí eu acho que é um problema. E, bom, enfim, então eu acho que falta uma crítica que não seja desse tipo, né, que seja circunstanciada. E note que essa tendência de relação total, totalizante, né, de avaliação total, ela inclui o próprio crítico, que é uma espécie de artista também, né? Então, também o crítico vai ser avaliado de forma total, né? E aí não vai ser uma outra crítica dele que vai ser julgada como boa ou ruim, como pertinente ou não, competente ou não, mas é a pessoa do crítico que vai passar por essa avaliação totalizante, né? E aí você começa a ter acusações do tipo, não, se esse crítico criticou, né, o Pablo Vittar lá, é porque ele é transfóbico. Se ele criticou um autor negro, uma autora negra, é porque ele é racista. Então, você não vai ter mais, assim, essa crítica não é boa, esse argumento não é bom, e sim, esta pessoa não é boa. E aí você acaba com a crítica, né? Inclusive, pouco depois do artigo que eu comentei, da Dirce Valtric, teve um outro artigo, né, que ficou famoso, que foi da Lígia Diniz, né? Acho que na 451, não lembro mais qual era a revista, né? Ela fez uma crítica super cuidadosa, né? Sim, super argumentativa, baseado numa leitura atenta, numa leitura séria do então lançamento do Itamar Vieira Júnior, né? Como é que chama? Salvar o Fogo, né? E foi acusado de racismo, aliás, pelo próprio autor, né? Que é uma coisa bem chocante. Quer dizer, o próprio autor se apresentou para dizer que aquela crítica era racista, né? Então, o que acontece? Se num ambiente como esse, né, totalizante, totalitário, é inevitável que a crítica vai ficando acovardada, né? Vai ficando amedrontada, vai ficando acoelhada, como disse o Temer, né? Porque se o crítico, se você critica pessoas que já passaram pela aprovação total, que já foram consideradas pessoas boas, você vai ter que sofrer uma repulsa total também, né? Dos fãs daquele artista, dos outros escritores, do meio editorial e tal. E aí, se o crítico sofre essa repulsa,
que é totalizante também, ele não vai mais poder exercer a crítica. Assim, ele vai ser considerado não só um mau crítico, mas uma má pessoa. E aí vai ser descartado como crítico e talvez também em outras atividades, porque o crítico, muitas vezes, ele também é autor, ou ele é tradutor, etc., e ele vai ser repelido em todas as suas dimensões, né? Então, esse é um problema muito grave, né? Esse problema, você acha que ele vem dos os críticos que deixam, né, os autores terem essa reação, eles se acovardam, eles mesmos permitem, né, como um pai que mima demais, ou é simplesmente um problema dos autores que não estão sabendo lidar com crítica e estão tendo, de repente, um comportamento mais infantilizado? Quem será que é o maior responsável, digamos assim, por esse tipo de coisa? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo é um pouco, né? Quer dizer, em primeiro lugar, os fãs, eu acho, porque os fãs têm essa postura, como eu falei, de relação totalizante com o artista, né? E elegem algumas pessoas, como, por exemplo, essa menina Taylor Swift, né? A moçada completamente alucinada com essa moça. Eu ouvi umas músicas dela, não achei nada demais, não vi grande coisa ali para o tamanho do fenômeno, né? Que cerca essa moça. Outro dia teve uma crítica, acho que no New York Times, de uma moça dizendo que a Taylor Swift devia se dizer homossexual, mesmo que ela não fosse, porque a comunidade homossexual precisa disso. Quer dizer, que coisa muito louca, né? Então, os fãs têm essa relação totalizante, né? E acabam jogando sobre o artista uma responsabilidade que não é para ser dele, né? De ser uma espécie de herói. Principalmente quando também o artista, aí tem o lado do artista, né? Que ele mesmo se coloca, às vezes, nessa posição ao encarar a própria obra como um ato de resistência, ou um ato político, né, uma obra de denúncia disso e daquilo. Então, isso convida, né, a essa interpretação totalizante, né? Essa interpretação totalizante, no caso da literatura, você acha que ela já contaminou a nossa literatura toda? A gente não consegue mais ter uma literatura sem essa relação do escritor-herói que está denunciando algum problema social e por isso tem essa relação? Assim, não vou falar que não dá para fazer de outro jeito, eu não gosto de fazer assim, afirmações muito categóricas, mas sem dúvida o momento é esse. O momento é esse, ele é bem totalizante, bem polarizado entre os bons e os ruins, né? E tem também a questão social, né? Quer dizer, o crítico, ele tem amigos escritores normalmente, né? Às vezes ele mesmo é escritor, como eu falei, ou tradutor, ele faz parte do meio, né? Do meio das letras, do meio editorial ali. Então não quer criticar a turma, primeiro por uma questão compreensível de não querer gerar animosidade ou criar inimigos ou perder amigos, né? E também por uma certa medida de cálculo, de não querer perder oportunidades, né? Afinal de contas, se hoje eu elogiar uma pessoa influente, talvez no futuro eu tenha alguma recompensa com isso, ele também vai me elogiar, ou eu vou ser convidado para alguma flip da vida ou alguma coisa assim, né? E sim, eu acho que hoje em dia esse é um problema sério, né? Eu acho que atualmente você só pode fazer uma crítica honesta mesmo se for anônima. Como é que as suas machadadas estão sendo recebidas por aqueles escritores que viram a sua crítica, né, a obra deles? Tem diferentes reações. Alguns levaram uma super esportiva, mas a maioria prefere o silêncio. Você vê que essa coisa é tão grave
assim, o autor, eu percebo que, às vezes, a pessoa em privado fala para mim que gostou da crítica, mas não divulga, né? Não dá um like, não comenta, não divulga nada, porque, né, se você, eu acho que hoje até mesmo se você der um like numa crítica que é desfavorável ao seu colega, isso já é um problema. Pelo menos essa é a visão que eu estou tendo, né? Mas, assim, com algumas exceções, eu acho que eu não fiz tantas críticas positivas assim, fiz algumas. Aliás, eu até, deixa eu comentar aqui, eu fiz mais de 20 resenhas e eu quero divulgar aquelas que eu não fiz nenhuma ressalva, porque eu acho que isso é importante. Eu não quero só descer o machado, né? Tem também aqueles que eu achei que foram ótimos. E deixa eu falar isso explicitamente, em ordem cronológica. Perto dos Olhos de Deus é um livro do Alessandro Tomé, editado pela Assírio e Alvim, para o qual eu dei nenhuma machadada. Achei esse livro muito bom. Outro foi Os Automóveis Ardem em Chamas, do Marcel Novaes, editora Penalux. Outro foi Você Me Espera para Morrer, de Maria Fernanda Elias Malho, da editora Patois. Outro foi Vale o que está Escrito, do Dan, ele assina somente assim, Dan, da editora DBA. E um muito recente chamado Utopia, Pandemia, Cabeça de Boi, do Alex Reis, que ainda não foi publicado, ele é finalista do prêmio Kindle. Esses foram os 5 livros que eu achei os melhores dos que eu li recentemente. Os outros todos que eu resenhei, o meu sistema é assim, se eu gostei muito do livro, eu não dou nenhuma machadada, ele passa incólume. Se o livro é bom, mas tem algum defeito, eu dou uma machadada. Se eu achei o livro ruim, mas com alguma coisa que salva, eu dou 2 machadadas. E se eu achei muito ruim, eu dou 3 machadadas. Então, esses 5 aí não receberam nenhuma, foram aqueles que eu achei ótimos. E os demais todos receberam ou 1, ou 2, ou 3. E aí, de maneira geral, os autores que receberam uma, às vezes até comentam alguma coisa, obrigado, tal. Mas os que receberam 2 e 3, eles preferem o silêncio, nem sequer respondem, ele ignora totalmente. Essa que é a situação. Esses 5 que você citou, eles têm alguma característica em comum, alguma coisa que você acha que deva servir de modelo para os demais? Não diria isso não. Eles são bem diferentes, né? O Perto dos Olhos de Deus, do Alessandro Tomé, é um livro bem assim poético, lírico. Acontece muito pouca coisa, né? É uma moça que decide se matar e ela compra um barco e navega para o alto mar e decidida a morrer em alto mar. Mas ela encontra um gatinho dentro do barco e a presença do gatinho faz ela reavaliar os seus planos. É só isso. Assim, é muito pouco enredo, na verdade, mas ele tem um estilo muito bem desenvolvido. Já, por exemplo, Os Automóveis Ardem em Chamas, do Marcel Novaes, é outra situação completamente. Um enredo bem rocambolesco, diria. Assim, acontece muita coisa, tem 2 histórias em paralelo, uma se passa em 2019, a outra se passa em 1970, e acontece muita coisa nas 2 histórias, tem uma coisa meio policial, né? Então são livros completamente diferentes. Esse já não tem assim uma coisa muito poética com a linguagem, é uma linguagem assim mais jornalística, mais de livro policial mesmo. Já o Você Me Espera para Morrer, da Maria Fernanda Malho, já é mais parecido com o do Alessandro Tomé, 2 irmãs, lembra um pouco a premissa do Torto Arado. São 2 irmãs gêmeas, num fim de mundo do Brasil, não fica bem especificado onde seria, né? Mas uma vida muito difícil e tal. E também não ser baseado tanto assim no enredo, é mais o tratamento da linguagem. Já o Vale, o que está escrito do Dan, de novo, tem muito enredo, acontece um monte de coisa em Brasília, e tem extorsão, tem assassinato, tem violência, todos eles são bem diferentes. Eu acho que
dá para fazer ótima literatura de várias formas diferentes. Entendi. E você tem esse Substack, então, o conteúdo desse Substack são as suas resenhas ou tem mais alguma Não, coisa que você mesmo produz? não, são só as resenhas e a ideia é mais ou menos fazer uma por semana, mas às vezes não consigo, porque tem outras coisas para fazer. Uma por semana é bastante coisa, mas eu tento, mais ou menos, talvez uma a cada 15 dias, né? E o foco é em romances, e em romances nacionais e recentes. Assim, não digo o último lançamento da semana, mas pelo menos assim, dos últimos 2 anos. Né? Você acha que se a gente tivesse mais machados, vamos chamar assim, os autores teriam outro comportamento diante de mais machados, né, dando machadadas na obra deles? É difícil dizer, né? Eu espero que sim. Eu gostaria que tivesse mais machados. As críticas que eu vejo, inevitavelmente, o crítico ele está se expondo ali, né? E acaba, eu acho que o machado deles perde o fio com essa exposição. Eu gostaria que houvesse mais críticos anônimos. E eu acho que todo mundo só tem a ganhar, quer dizer, o autor ele tem que, né, tem que conversar com a crítica, né? Tem que e aí se você tem uma crítica que só elogia ou ignora, porque claro, né, você pode ignorar também, né? Você tem a rejeição total, né? Que pode ser por motivos outros, né? Ou pode ser pela obra mesmo, né? Às vezes o crítico ele leu 2 livros e um ele achou ruim, ele fala, vou fazer a crítica do que é bom, né? Porque faz uma coisa positiva, divulga literatura boa e tal. Vou fazer um artigo só para meter o pau, nunca não gostei. Que coisa mais triste, que coisa mais negativa. Então ele deixa para lá o livro que não gostou, ele deixa, né? E isso não é bom, quer dizer, não é esse o papel da crítica. Né? Entendi. Como é que você vê uma saída para, pelo menos no caso da literatura, qual é a saída que você vê dessa mentalidade totalizante que acaba sendo prejudicial para a crítica, para os autores, que deixa o autor um tanto infantilizado e talvez o crítico também? Não sei. Um caminho é esse da crítica anônima, né? Não sei quantas pessoas estão dispostas a fazer isso. Outro caminho, outra coisa possível, são pessoas que já estão muito bem estabelecidas, não correm tanto risco de sofrer a rejeição total e começarem a exercitar um pouco da sua autoridade, né? Mas eu não vejo isso acontecendo, não. Até porque, assim, o mundo editorial do Brasil, ele é precário, né? Assim, é difícil de você dizer que uma pessoa já está estabelecida, né? Mesmo as pessoas que fazem sucesso, elas podem deixar de fazer a qualquer momento, assim, elas precisam estar continuamente cuidando da sua carreira, nenhuma delas vai querer se arriscar a criticar alguém que amanhã pode prejudicá-la, né? Acho que eu não vejo ninguém que esteja tão bem estabelecido que possa correr riscos desse tipo, né? Você falou de 5 obras que escaparam de toda e qualquer machadada sua. Então, a literatura contemporânea, ela ainda tem o lado bom, ainda tem aquilo que se salva, né? Não, com Você, certeza, tem sim, tem. Mas veja que todos esses livros que eu mencionei, eles são de editoras bem pequenas, né? sim, Um é da Assírio e Alvim, outro é da Penalux, outro é da Patuá, outro é da DBA e outro ainda não tem editor. E é claro que essas editoras pequenas, elas
corre um certo risco de publicar essas obras de autores desconhecidos. Esses autores são praticamente desconhecidos, né? Só são conhecidos de pessoas que estiverem muito antenadas. Mas a Maria Fernanda Amário, menos, porque ela ganhou já o prêmio Jabuti. Mas os outros são... O Alessandro Tomé ganhou um prêmio também, que agora não me lembro, da Associação dos Escritores, uma coisa assim. Mas não é um cara conhecido. As editoras pequenas apostam nessas obras, né? Mas assim, apostam com uma tiragem ínfima, né? Uma editora pequena de um autor desconhecido, ela publica no máximo 200 exemplares. Não sei, talvez a Maria Fernanda, sendo uma ganhadora de prêmio Jabuti, tenha uma tiragem um pouquinho maior, mas eu imagino que não deve passar de 500, 1000 no máximo. Então, é um risco reduzido, né? Já as editoras grandes, né, elas querem fazer muito sucesso, elas precisam girar uma máquina grande. Então, isso é, assim, é natural, em todas as áreas é assim, elas querem apostas mais seguras, né? E as apostas seguras não são essas, né? A aposta segura é você querer alguém que vai passar por uma aceitação totalizante. Então, tem que ser uma pessoa que não só vai escrever um livro bom, ou pelo menos aceitável, mas que vai marcar pontos em outros quesitos, né? Seja na sua postura política, seja na questão da diversidade étnica, sexual, etc, etc. E nas editoras grandes eu acho que é difícil de outra coisa acontecer. Inclusive, eu não sei, a impressão que eu tenho é que isso está ficando, na verdade, cada vez mais forte, em vez de ficar mais fraco. Mas não tem um público que está saturado exatamente disso? Tem demais. Tem demais. Né? Tem. Mas, enfim, esse público precisaria... não sei o que te dizer. Quer dizer, esses best-sellers vendem bem, mas... Você tem um público que consome literatura, mas esse público não se informa muito antes, né? Ele compra o que está na estante ali, ou que apareceu a crítica na Folha de São Paulo, ou nessas outras mídias grandes, né? Então, esse é um problema bem difícil mesmo. Todas essas 5 obras que eu comentei, não sei dizer, eu nem sei dizer quem são direito esses autores, entende? Quais características eles têm, além de ter escrito esses bons livros. Não sei falar nada sobre eles, né? Quer dizer, a minha crítica não é totalizante. Ela é focada naquele livro. Eu nem sei dizer se ele tem um outro livro que é ruim, de repente, não sei. Estou avaliando esse daqui, né? E não estou avaliando o autor como pessoa, estou avaliando somente o texto, né? Mas todas essas obras que eu comentei, que são ótimas, eu não tenho dúvida que se elas fossem lançadas por editoras grandes e fossem bem divulgadas e tivesse resenhas nos jornais e tal, elas iam vender muitíssimo, né? A qualidade está lá, só que não tem o espaço, né? Então, o que eu posso te falar? Isso aí você tem que falar com os editores das editoras pequenas e grandes aí, né? Como que eles vão fazer, dos editores das pequenas, como que eles vão se virar, né? E com os das grandes, pedir para eles darem um pouco mais de espaço para outras coisas, né? Mas essa demanda sempre existiu, né? Esse problema é perene, de certa forma. Não a totalização, mas a questão das apostas, né? Uhum. Você não vê um caminho para que essa bolha das pequenas seja furada, você não consegue imaginar... Uma coisa que a gente tem que reconhecer é que os prêmios estão levando em conta as pequenas, né? O prêmio Jabuti, o prêmio Oceanos, o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio São Paulo de Literatura, todos esses prêmios eles costumam ter entre os finalistas e mesmo os vencedores obras de editoras pequenas. Não é mais o caso de você ter 10 finalistas e 7 da Companhia das Letras, como já foi, né? Eu acho que isso aí a gente tem que reconhecer que mudou.
E isso já é um caminho para sair um pouco dessa, para furar um pouco essa bolha e essas pequenas terem já um reconhecimento, começarem a ter um reconhecimento, né? É. E é impressionante que mesmo com a força das redes sociais, elas não estão conseguindo chegar numa grande massa, né? Mesmo nesse ambiente tá complicado para todas elas. É engraçado, né? Por exemplo, você vê que o Substack mesmo, nos Estados Unidos, é um fenômeno, né? Algumas contas de Substack nos Estados Unidos têm centenas de milhares de assinantes, a ponto de que algumas pessoas já acham que nem compensa, mas você tentar publicar seu livro numa editora, você já divulga ele só no Substack. Isso já está começando a ser conversado nos Estados Unidos, né? E no Brasil, não. Né? Você não tem essa penetração digamos, da mídia alternativa, não é bem a palavra, né? Mas desses ambientes de... Está começando, assim, numa escala muito, muito menor, né? Que reflete a cultura brasileira, né? Quer dizer, a matéria-prima que nós temos é essa daí, né? É o que eu ia perguntar. Será que a falta desse fenômeno Substack no Brasil se dá exatamente pela falta de leitores no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E tem uma boa parte dos leitores que são aqueles leitores dos destaques, né? Que vão ler ali o Torto Arado, o Tudo é Rio, que são aqueles que estão, né, os livros que explodem, né? Aí você tem aquele que algumas pessoas chamam efeito Mateus, né? A quem tudo já tem, mais ainda lhe será dado, né? Quando aquele livro explode e é altamente divulgado, aí as pessoas vão e leem aquele, mas não sai muito dali, né? Seria mais ou menos aquele leitor da Veja, né? Ele vê o que está no top da Veja e compra. É uma coisa meio circular, né? A pessoa lê o livro porque ele é famoso, e ele é famoso porque todo mundo está lendo e fica preso ali naquele coisa. Agora, se você olhar para o cenário da literatura brasileira hoje, o que você me diz assim? Você falou de 5 livros que são bons, mas que ainda, infelizmente, não furam a bolha, e tem alguns exemplos dessa coisa mais, dessa cultura totalizante já infiltrada na nossa literatura. Se você pudesse dar um panorama geral do que está sendo produzido hoje, a maior parte é bom, mas não chega em todo mundo, ou o que é bom e não chega em todo mundo é uma parte menor. Como é que você avalia? Bom, aí você está pedindo muito de mim, hein? Um panorama de toda. Não me sinto apto a fazer isso, não. Eu só sei dizer que tem, sim, coisas boas, coisas excelentes, né, sendo publicadas. Tem, né? Mas não é fácil de achar, né? Esse é um dos papéis, né, do crítico, né? Chegar e falar, olha, tem isso aqui, olha, tem aquilo ali, né? Isso aqui é bom, tem esse defeito, atenção para isso e aquilo, mas vale a pena, tal, e trazer essas obras, né? Mas isso eu acho que falta. Então, às vezes tem as obras, mas não tem ninguém falando sobre elas, né? As editoras pequenas também não têm condição de fazer divulgação, né? Então elas têm ali o seu perfilzinho no Facebook ou no Instagram, no que quer que seja, mas isso aí é uma coisa muito limitada. Elas não têm, né? Não tem capital para investir muito em divulgação. Esse nó aí é complicado. Mas, no seu caso, como é que chega a você? Você procura nas editoras o que está saindo? Ou você tem contato com os autores? Como é que você fica sabendo? Como é que você se mantém por dentro dessas novidades? Não, eu me mantenho por dentro, é assim mesmo, nas redes sociais, né? Acompanho muitos autores, muitos editores nas redes sociais, envolvendo os lançamentos que acontecem. De vez em quando, um autor escreve para mim, fala, lancei um livro, você não poderia ler, tal. Às vezes é o contrário, eu escrevo com o autor, falo, eu vi que você lançou um livro, você não quer me mandar ele, tal.
é uma coisa bem mambembe mesmo, bem improvisada mesmo. As editoras podiam ter, talvez, cada uma delas manter um crítico próprio, né? Talvez fosse uma ideia, não seria uma coisa muito cara e seria interessante. Só que também você tem o problema do crítico falar muito mal da própria obra da editora, de repente, né? Aí você vai ter esse sequestro da crítica de novo, que ele vai querer só falar bem, né, dos que Para ele gostou. vender. Mas já seria melhor do que nada, né? Talvez. Sim, sim, sim. E você tem um Twitter e você tem um Substack, você tem alguma outra rede social com o seu Tem o trabalho? Facebook. Facebook. Facebook? Como é que está sendo o seu alcance? Como é que você faz para chegar nas pessoas, para ter um número maior? Não, eu não acho que eu tenho um alcance grande, até porque recentemente essas redes elas têm limitado muito o alcance, né? Uhum. De um tempo para cá, né? Tanto o Facebook quanto o Twitter, eles deliberadamente, eu acho, têm restringido muito o alcance dos seus usuários, né? Eu me lembro, sei lá, 10, 15 anos atrás, você conseguia ter posts com centenas de curtidas facilmente. E hoje isso é muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa generalizada. E pior ainda quando você põe um link do Substack. Aí você é a receita certa para matar o seu post, tá certo? E o ideal seria que o pessoal do meio, né, divulgasse essas coisas, houvesse um debate, né? Então, alguém produziria uma crítica, outra pessoa criticaria aquela crítica, outra rebateria aquilo, e houvesse um debate literário, mas isso absolutamente não existe, né? Nem sequer incipiente, não existe debate literário nenhum. Então, isso é uma coisa bastante triste. O Diogo Fontana falou mais ou menos isso aqui no canal, porque ele diz que falta no Brasil exatamente um suplemento literário que fizesse mais ou menos a avaliação das obras que estão circulando. Acho que exatamente a crítica, né, de que você fala, a gente não tem aqui alguma coisa do gênero. Acho que é disso que você está se propondo a fazer também, né? Uhum. Acho que o seu trabalho está sendo mais ou menos isso. E aí fica um círculo, do que eu estou entendendo, fica um círculo vicioso que o autor ele não reage bem à crítica, a crítica se acovarda, a editora também não procura ter um crítico, então fica todo mundo parecendo que está num jardim de infância onde todo mundo tem que brincar com o coleguinha com muito cuidadinho, né? É uma boa imagem, sim. Né? É o que está aparecendo. Então, assim, qualquer coisa que você faça com o coleguinha, já a professora já está ali e a literatura não pode ser tratada dessa maneira, né? Eu não sei como é que era nos tempos antigos de Machado e Lima Barreto, etc., José de Alencar. Não sei como é que era a crítica naquele tempo, mas ali foi uma época que deu bons frutos. Eu fico imaginando se de repente não tinha uma crítica mais ácida em cima deles, mais feroz, se mesmo com eles atuando não tinha umas machadadas. E se não foi isso que fez, de repente, a gente ter sobrevivido, que é exatamente bom. Tá aí um projeto interessante de pesquisa aí. Alguém no departamento de letras podia fazer a história da crítica. Ou talvez a minha ignorância, eu não estou sabendo que já existe, mas de qualquer maneira é uma pergunta boa. Falando em departamento de letras, você tem alguma noção do que eles estão fazendo, de como eles interferem ou não interferem na literatura? Como é que é essa relação hoje? Não, outra boa pergunta também. Eu não sei te responder isso. E a minha impressão, mais de leigo, é que não, que eles não têm muita interferência em nada, não. Eu acho que é bem dissociado aí o mundo editorial do mundo acadêmico, né? Mas
Eu não posso afirmar isso categoricamente, não. É uma impressão que eu tenho. Eu, pessoalmente, não sei, não, o que eles estão produzindo. É uma coisa que eu também não sou do meio, não conheço, só faço aqui o programa, mas eu fico. Você já entrevistou professores de letras, de literatura? Eu entrevistei a Michelle Cohen, que ela é graduada, mas foi só, e eu acho que a gente não abordou muito a questão de como as faculdades estão reagindo, né? E as faculdades têm essa coisa que você fala do totalizante. Então, você aderiu à minha causa, então seu livro é bom. Uhum. Eu acho que acho que lá acontece um pouco disso. Eu estou chutando aqui, então não sei como é que está sendo essa produção. E você consegue me dizer, a literatura brasileira, você já examinou ela assim numa linha do tempo para dizer se a qualidade dela se manteve, se caiu, como é que você consegue fazer essa avaliação? Não, eu, sinceramente não sei se essa pergunta se coloca. Eu acho que é uma questão de achar as obras, né? Eu Uhum. acho que hoje em dia, como eu falei, tem obras muito boas, né? Mas não é fácil de encontrá-las. E como é que você decidiu ser um crítico literário? Assim, você fez alguma coisa? Você se especializou em letras, alguma coisa do tipo? É, Da onde veio eu essa? fiz letras e, e sempre li muito, sempre gostei de literatura. Sou autor também, tenho livro publicado. E, assim, eu sempre quis também trabalhar com essa coisa de crítica, mas obviamente nunca não teve espaço, né? Mas aí, o ano passado, eu vi essas discussões todas que eu mencionei, da Dirce, da Lígia, né? E aí me deu um estalo, eu falei, não, eu vou fazer anônimo, então. E aí lancei esse negócio no ano passado, vamos ver se quanto tempo eu aguento fazer isso. Agora, a gente pode falar que literatura é arte, e arte, vamos dizer, é subjetiva. Mas a crítica literária, ela tem critérios objetivos para avaliar uma obra, tem pontos objetivos que você pode determinar se são bons ou ruins numa determinada obra literária? Eu acho que sim, né? Depende um pouco do, do gênero, talvez, né? Então, tem livros de diferentes gêneros que vão ter diferentes critérios, né? Mas, de maneira geral, é possível, sim, o crítico ler ler um romance, por exemplo. Vamos falar de romance, que é o tema da minha coisa. E prestar atenção em, por exemplo, enredo, né? O enredo que está presente ali, ele é bem construído, ele é bem amarrado, as coisas, se for um romance que se propõe a ser realista, o enredo é realista, é verossímil, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, personagens, né? Se for um romance que se pretende realista, que pretende retratar pessoas como elas realmente são, ele consegue fazer isso? Ou ele produz personagens achatados, personagens que estão ali representando um tipo, né? Por exemplo, na minha penúltima, na verdade, né? Hoje eu publiquei uma resenha do livro do Sérgio Rodrigues, A Vida Futura. E a semana passada eu publiquei uma resenha do livro da Eliana Alves Cruz, chamado Solitário. E uma das críticas que eu fiz ao Solitário foi justamente essa: os personagens são esquemáticos, né? Então você tem ali a família rica, cujos membros são todos mimados e cruéis, né? E eles estão ali para serem assim, né? Enquanto que o núcleo pobre da narrativa, as pessoas pobres, elas são muito bondosas,
cheias de honestidade, de empatia, né? E honestas, e aquela coisa bem, assim, maniqueísta, né? Isso foi uma crítica que eu fiz a esse livro. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Como é que são os personagens. Outra coisa, por exemplo, o uso da língua, né? Você tem um texto que é cheio de repetições, cheio de clichês, de imagens batidas, de imagens fracas, ou a língua está sendo usada de uma forma original, de uma forma incisiva, né? Se for fazer uma metáfora provocante, inusitada, uma imagem forte, né? Ou o léxico mesmo está usando palavras, ele está colocando na boca de um personagem palavras que ele realmente usaria, ou aquele personagem está falando com a voz do autor, né? Às vezes você pega livros que todos os personagens falam com a voz do autor, né? Mesmo um personagem que saiu da favela, o outro é um investidor super rico, o outro é o jogador de futebol, todos eles usam o mesmo vocabulário, porque o autor não consegue, né, adequar o discurso ao personagem. Enfim, tem várias. Outra coisa é o diálogo com a tradição, quer dizer, existem vários tipos de literatura, né? Tem uma literatura, às vezes, mais de entretenimento, por exemplo, um romance policial, ele vai ali fazer aflorar certas emoções, vai querer causar um medo no leitor, um suspense, uma curiosidade para descobrir quem é o assassino, tal, e isso vai girar em torno disso, e aí você não precisa se preocupar muito em ser original, por exemplo. Você pode fazer um plot twist que já apareceu em várias outras obras, né? Você pode ter um personagem ali que é muito parecido com outros personagens que já foram criados. Isso não vai atrapalhar o seu leitor, né? Já outras obras já se preocupam muito mais com esse diálogo com a tradição, quer dizer, se preocupam com a influência que sofreram, né, de grandes escritores que eles leram e que vão processar aquilo, mas ele toma muito cuidado de não fazer uma coisa, um pastiche, um decalque, uma coisa repetida, né? Então vai tentar lançar uma originalidade ali diferente. Tudo isso o crítico tem que estar atento, né, para avaliar. E, em boa medida, eu acho que permite, sim, uma avaliação bastante objetiva. O Northrop Eu Frye, acho, desculpa, só continuando, que isso é uma coisa muito importante, quer dizer, o sim, crítico, ele tem que deixar muito claro por que ele gostou de uma obra, ou por que ele não gostou. Não basta falar assim, essa obra é urgente, esse fulano tem um domínio da narrativa. Sim, bem, por quê? Então, uma coisa que eu busco muito fazer nas minhas críticas é reproduzir trechos. Então, quando eu falo, olha, esse autor, ele lida muito bem com diálogos. Eu ponho lá um diálogo longo, falo, olha aqui, tá vendo como esse diálogo é bom por causa disso, disso? Ou às vezes eu falo, não, esse autor aqui, não, ele não lidou bem com diálogos, não. Aí ponho lá o diálogo, falo, tá vendo como ele, né? Esses dias mesmo eu publiquei uma, que eu não lembro mais de qual livro era, mas eu falei, quase peguei no sono com esse diálogo aqui, né? Porque dois personagens que se encontram e ficam assim, e aí, tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Tô bem. Ah, legal. E depois a gente vai lá? Então vai. Vamos sim? Então vamos. Ah, então tá bom. E, quer dizer, isso não é assim, tá certo? Então eu acho que tem que ter... Eu gosto de reproduzir muito trechos das obras, mostrar para o leitor da crítica, né, da onde que eu tirei a minha opinião e o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim. Isso eu acho que é importante e é uma coisa que eu não vejo muito. Nas críticas de revistas e jornais, raramente trazem trechos, né? Então, deixa fica a dica aí para os colegas críticos. os leitores estão reagindo bem a isso, esse tipo essa forma que você faz crítica entre os seus leitores está sendo bem aceita, está sendo... Como é que está sendo a crítica da crítica? De maneira geral, as pessoas gostam. Eu só percebo que quando eu levo uma esculhambação, alguém que responde atravessado para mim,
ou é o próprio autor que não gostou de ser criticado, ou é um fã que passa pela aceitação totalizante e não quer que o autor seja criticado. Mas as pessoas que não estão totalizadas, de maneira geral, estão apreciando, eu acho. E esse número, você tem percebido que ele está crescendo a cada crítica? Porque eu suponho que quando você faz a crítica de um autor, vem meio que a bolha dele, depois vem a de outro, da outra crítica, assim sucessivamente, talvez vá num crescendo, não? De certa forma, e espero que aconteça mais isso, né? Mas como eu te falei, com algumas exceções, os autores não divulgam as críticas. A não ser quando faço uma crítica muito boa. Aí, às vezes, a pessoa fala, olha, recebi essa crítica aqui, bem legal e tal. Mas quando eu dou uma machadada, já é o suficiente para as pessoas silenciarem. E se eu fiz qualquer coisa, qualquer ressalva, eu percebo que qualquer ressalva que eu coloco, né? Tipo, esse livro é bom, mas os personagens estão maniqueístas. Ou esse livro é bom, mas a autora não fez os diálogos legal. Aí já é o suficiente para o autor tentar me evitar e me ignorar. Tudo bem também, estão no direito deles, né? Mas eu acho uma pena que seja assim. Mas não teria também, sendo Já advogado... aconteceu, por exemplo, a Lília Guerra, né? Ela Ah, tem um livro chamado O Céu... Como é que é o negócio? Deixa eu buscar. O Céu para os Bastardos, uhum. né? Da Lília Guerra. Eu dei uma machadada para ela. E ela divulgou a crítica e respondeu e me agradeceu pela crítica e falou que pretende no futuro levar em conta tudo que eu disse quando for escrever o próximo livro. Achei assim uma conduta irrepreensível da Lília, exemplar. Aliás, deixo aqui então meu agradecimento à Lília pela sua postura, mas ela é a minoria. Mas, não, sendo aqui advogado do diabo, será que todos esses autores sabem que você fez a crítica, já que você não é um perfil tão grande, né? Não, eu Todos sou um eles... perfil minúsculo, mas eu sempre que eu faço uma crítica, eu marco o autor, vou lá Ah, tá, tá, tá. na rede social dele, falo, olha, fiz uma crítica do seu livro, tá aqui assim, assim e tal, mas a grande maioria me ignora. Entendi. Então aí não tem muito que... Fica difícil, fica difícil. Às vezes, o fato de eu ir na rede do autor e fazer a divulgação da crítica, as pessoas que frequentam a rede dele ficam sabendo e vão lá e tal. Mas deixo aqui mais uma vez o meu lamento. Os autores não precisam ficar na defensiva. Só porque alguém falou que os seus diálogos não estão muito bons, você não É um precisa. incentivo para ele fazer melhor no próximo, né? Ué. Ou às vezes traz um outro exemplo, fala, não, mas esse outro diálogo aqui ficou bom sim, tá? Não sei, vamos fazer um debate. Uhum. Mas aqui eu acho que não sei, não existe muita tradição do debate. E não só não existe, como ela está piorando, quer dizer, porque essa coisa da totalização, ela é anti-debate, por natureza. Sim. O que falta para surgirem, acho que não sei se eu já perguntei isso, mas o que falta para surgirem mais machados, né? Você acha que você está inspirando novos machados a surgirem? Aí eu gostaria, mas o que falta é só um pouquinho de disposição, porque não dá trabalho, né? É só você ler o livro e escrever o que você achou, tomando um pouco de cuidado, né? Como a gente falou, usando alguns critérios objetivos, fazendo uma crítica baseada, né? Fundamentada no texto, com argumentação, evitando a tendência totalizante, ou seja, eu poderia fazer uma crítica do livro e aproveitar para comentar que aquele autor é um cara ótimo e que ele defendeu uma pauta super importante, mas eu nunca vou fazer isso. Né? A crítica precisa evitar esse tipo de coisa. Né? E aí eu já estou indo na contracorrente, porque a crítica hoje ela não evita isso, ela busca isso. Você vê que as críticas elas são totalizantes. Toda vez que você vê uma crítica de um livro, a crítica ela faz questão de abordar outras questões, não ficar limitada ao texto, mas comentar, né, da postura do autor, de coisas que ele já fez e as bandeiras que ele defende, e fazer
eu compreendo que às vezes o crítico acha que está trazendo elementos outros e fazendo uma avaliação mais completa e tal, mas isso tem efeitos colaterais ruins. Eu acho que é melhor a crítica que fica restrita ao texto. E aí, qualquer um que goste de literatura e faça leituras atentas de livros, pode estar fazendo a sua divulgação, né? Só que, como eu falei, dificilmente a pessoa vai ter coragem de criticar os grandes usando seu próprio nome. Então, crie pseudônimos. Venham para o mundo do anonimato. Entendi. Você teria algum conselho para quem quiser se aventurar na crítica literária hoje? Conselho? Não, leia muito e bole um pseudônimo e atue nas redes sociais, no Substack e nas demais, porque vai demorar, mas uma hora ou outra, esse vai ser o locus do debate, vai ser o Substack, não vai ser os jornais e as revistas, vai ser nas redes, né? Entendi. O Brasil está para trás nesse aspecto, mas é inevitável. Tá certo. Deixa eu passar para as perguntas aqui de sempre do CelmoCast, que a gente faz visando aproximar as pessoas da literatura, né, o público da literatura. Como é que era na sua casa esse tratamento com os livros? Quem foi que te apresentou os livros? Como é que foi esse contato, essa experiência? Eu diria que foi bom. Meus pais liam bastante, na minha casa tinha inclusive um escritório com uma das paredes forrada de livros. E aí veio deles, então, esse incentivo? Eles te fazem Acho que sim. E sempre me deram de presente livros de presente. Eram aqueles pais que, a gente não pode. A única coisa que a gente vai te dar sempre é livro, é mais ou menos isso. Ganhei bastante Brinquedo livro. só no Natal, mas livro o ano todo. Um pouco assim, sim. Os exemplares do Monteiro Lobato e depois mais tarde daquele Vagalume, né? Coleção Vagalume. Coleção Vagalume, tinha muitos, e eu li muita história em quadrinhos também. A história em quadrinhos é um jeito que aproxima a criança da leitura, né? Sim. É um caminho para os livros. O livro, que a sua primeira lembrança com o livro, você sabe me dizer qual é? Primeira lembrança? Talvez O Menino do Dedo Verde? Do Maurice Druon. Sim. É um dos primeiros, não tenho certeza, mas esse é antigo. E foi esse que fez você gostar da experiência da leitura? Não diria que foi particularmente esse, não. Eu gostei muito do Monteiro Lobato, li muito Monteiro Lobato. E a leitura em si, eu acho que as histórias em quadrinhos contribuíram muito. Sim, sim. Eu acho também que, no meu caso, me ajudou bastante. Eu lia muita Mônica, acho que me deu uma força. E aí, qual o livro, se você pudesse escolher um que você acha que te marcou mais, que é o livro assim mais importante para você hoje? Um só da vida inteira? Se você tiver mais, assim, se tiver mais, cada um tem o seu, né? Aí eu acho que eu não vou saber, não, talvez. Uma leitura que me marcou quando eu era criança foi Sherlock Holmes. Sim, o Sherlock, ele resolve os mistérios, ele é um grande herói, né? Uhum. Ele é muito, muito analítico, muito razão. Acho que na criança meio que fantasia ser o Sherlock, né? Uhum. Eu acho que
Sim. No mundo de hoje, como é que você faz para aproximar a criança da leitura? Já pensou nisso? Uai, fazendo uma curadoria, né? Dando a ela livros bons, né? Não precisa ser os livros que você leu, né? Uhum. Mas só de você não empurrar nela livros ruins já tá bom, digamos assim. E aí, mesmo com essa concorrência de tablet, celular e É, computador, você acha que consegue? consegue. Consegue, eu acho que consegue. O livro ele pega, né? Quando acerta, Uhum. quando a criança se interessa, ela pega. Eu tenho dois filhos pequenos e eles, quando pegam um livro que eles gostam, eles devoram. Eles leem 100 páginas por dia. Isso é bastante raro. E você conseguiu isso no mundo da internet, mesmo, né, mesmo com essa concorrência toda, você conseguiu uma meta aí para Sim, ele, né? sim. E dando exemplo, né? Eles sempre me Uhum. viram, a mim e a mãe deles, lendo livros. E a ideia de que você pode passar algumas horas lendo um livro, que isso é algo prazeroso, essa ideia sempre teve presente. E é de suma importância, né, essa ideia do livro como, né, do pai e da mãe lendo, acho que é uma das partes mais importantes, não? Sim, exatamente. Você teve algum personagem da literatura que te inspirou de alguma forma, cujo comportamento você tentou imitar? Teve o Sherlock Holmes, né? Sim. Mas teve outro assim, eu queria ser igual a esse cara, eu queria ter a virtude que esse personagem aqui tem. Aconteceu alguma coisa assim? Para mencionar só mais um, eu mencionaria Athos, dos Três Mosqueteiros. Hum, que é uma grande obra também do. E para fechar, como, assim, a literatura ela não é ela não dá uma recompensa na hora, não é uma coisa que você vai lendo e vai ganhando dinheiro a cada página que você vira, né? Mas você acha que ela teve algum efeito, te livrou de alguma situação na vida cotidiana? Você identificou alguma coisa que já tinha acontecido na literatura e a literatura te ajudou a escapar de alguma situação ruim? Um episódio assim anedótico eu não vou ter não, mas eu acho que de maneira geral, Uhum. com certeza a literatura, uma das coisas que ela fez foi jogar luz sobre certos aspectos, eu acho, da natureza humana, da alma humana, que às vezes a gente demoraria mais para descobrir por tentativa e erro, né? E você, às vezes, lendo aquilo num livro, já, né, já, digamos assim, você tem um contato com aquilo antes do que você teria, né? Sim, Então, por exemplo, pessoas que fazem o mal estando perfeitamente convencidas de que estão fazendo o bem. sim. Isso é uma ideia que às vezes a gente demora para sacar no mundo, né? É, E sim, se for para eu dar um exemplo, esse é um exemplo que eu peguei bastante cedo da literatura. sim, sim, sim. Tá certo, Décio. Cara, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Você é sempre bem-vindo para voltar aqui. É sempre uma experiência única dialogar com o Machado. Então, assim, de longe, né? É bom dialogar com o Machado, mas de longe. Então, agradeço muito a sua vinda, obrigado mesmo. E é um olhar importante sobre a crítica literária que você deu. E eu espero que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam o seu trabalho e vejam a importância do que você está fazendo, né? Para a literatura, o que você está fazendo é importante, é saudável para a nossa própria literatura. Espero que seja reconhecido. Obrigado, obrigado. Amém, amém.
Tá bom, muito obrigado. Então, até a próxima. Obrigado de novo e boa sorte no seu trabalho e um abraço. Abraço. Tchau, tchau.